Bom, pessoal, então vamos falar aqui sobre o novo Galaxy A37 e A57, que são os novos lançamentos da Samsung previsto aí para esse mês ainda, ou próximo mês que vem. Tá todo mundo já na ansiedade, são os aparelhos que mais vendem da Samsung. A gente já tem vários vazamentos, renders de imagem, especificações, e a gente vai atualizar você hoje sobre tudo que a gente já sabe sobre o novo Galaxy A37, quando deve chegar, qual faixa de preço provável, especificações principais recursos, desempenho. Será que vale a pena esperar para fazer a troca ou simplesmente aproveitar uma oportunidade atual aí do Galaxy A36 ou 56? Por isso é importante você ficar no vídeo para se manter bem informado e atualizado. Dito isso, vamos lá. Bom, pessoal, já que no site eu marquei as principais partes aqui, tá? A gente não vai ler o artigo todo, fica tranquilo, eu tô deixando o link do artigo completo atualizado aqui na descrição, caso você queira saber todos os detalhes. Mas aqui eu marquei só os pontos principais para a gente focar nisso. Eu vou te mostrar também quais são as imagens que a gente já tem vazada, né, de renders aí para a gente ver mais ou menos como deve ser o aparelho. Geralmente esses vazamentos são bem fiéis, né, ao lançamento. Então a gente vai te mostrar aqui também, tá? Então beleza, vamos lá, ó. Com base em diversos vazamentos recentes, certificações oficiais e listas de varejo online, né, de grandes lojas, já tem algumas informações, tá, pessoal? Inclusive foi verificado também em vários outros grandes portais de tecnologia mundo afora, beleza? Olha, prováveis datas de lançamento aí deve ser entre março e abril desse ano, muito provavelmente, tá? Eu acredito que até o final desse mês a gente já deve ter, se não o lançamento, mas assim, maiores informações, com datas mais concretas que até o momento ainda não tem. A gente deve ter melhoria, principalmente aqui em processamento, bateria, câmera, design, software. Design a gente vai ver aqui, você viu já uma prévia de uma imagem ali, que provavelmente não vai mudar, né? Não vai ter muita diferença, nem em relação a material, nem em relação ao design em si, né? Vai basicamente a mesma coisa. Ele já deve vir com o Android 16 e possivelmente com a One UI 8.5 ou talvez One UI 8 apenas, mas já é provável que venha totalmente atualizado. Câmeras a gente deve ter um pouco de melhoria também, a gente vai falar sobre isso já já. Bateria deve vir a mesma coisa, é possível que tenha alguma melhoria, né, em eficiência, por exemplo, mas a gente deve ter ali a mesma capacidade de bateria e também de velocidade de carregamento, e a gente deve ter uma melhoria significativa, principalmente no processamento, tá? Ele vai vir com processadores diferentes, todos os dois, e com potenciais maiores. Então a gente vai ter ali um poder de fogo um pouco maior em cada um dos aparelhos. Provavelmente vão ser mais rápido, mais robusto também. Eles são aparelhos, né, feitos para longo prazo, né? Então ele tem que vir realmente mais potente justamente para aguentar esses anos de atualização, que provavelmente serão 6 anos de atualização que eles devem vir também. Então aqui a gente tem, ó, imagens renderizadas aqui do Galaxy A37, tá? Eu achei muito bonito, a gente praticamente não vê diferença em relação ao modelo atual, tá? Eu tive uma leve impressão de que essa borda inferior, ela tá ainda um pouco mais fina, tá vendo? Tá quase da mesma largura aqui das laterais e também da superior. Então, assim, leve mudança, né? Você não percebe diferença praticamente nenhuma. É impressionante como os lançamentos de um ano para o outro, assim, principalmente em alguns modelos, a marca não mexe, parece que não quer arriscar, enfim, vai naquele modelo que já dá certo. Isso, eu não sei se é bom ou se é ruim, na minha opinião, eu acho que isso acaba sendo ruim, porque, cara, você quer um pouco mais de mudança, quer inovação, quer um motivo a mais para de fato fazer a troca, né? Então eu fico pensando, cara, se for de fato um modelo assim, idêntico, igual, desde o A35, por exemplo, né? Ou do 36 já com essa moldura nas câmeras aqui. Cara, será que vale a pena esperar para pagar a troca? O A36 veio custando em torno de R$ 3.000 no lançamento. Cara, mas hoje com 1.800 você já consegue pegar ali, dependendo numa oferta, um A56, o maior desempenho do que deve vir o A37 e por um preço menor, né? Se bem que ele deve vir caro, né? Também no lançamento, mas provavelmente vai ficar mais barato depois de 2, 3 semanas, depois de 2 meses ali, 3 meses, cai para quase metade do preço, né? Mas ainda assim, cara, eu não sei, pouca mudança, né? Esse aqui são renders ali de imagens do A57, também não vejo mudança nenhuma. É possível, né? Pelo que eu vi aí de rumores, que ele seja um pouco mais fino, especificamente o A57, é provável que ele vai ter um perfil mais fino, deve vir ali com 6,9 milímetros de espessura, se de fato se confirmar. Então ele possivelmente virá mais fino, né? Vai ter um perfil mais fino. Mas em relação à construção, que a gente não tem ainda muitos detalhes, é muito provável que ambos venham com a mesma traseira em vidro, com a mesma proteção da córnea nos vidros frontais e traseiros, né? É provável também que o A57 mantenha, né, essa moldura dele lateral aqui feita em alumínio, né, com um design um pouco mais premium. Pelo que a gente pode ver aqui, ó, nessa foto, né? Não sei, parece ser aqui algo de alumínio também. É possível que o A37 venha também já com a moldura um pouco mais premium, né? Ou talvez de plástico ainda, então tem que esperar para ver, porque isso ainda não está confirmado. Mas se a gente olhar aqui, ó, nos destaques, né, esperados, as principais mudanças, o que a gente vai ver aqui é o quê, né? Um desempenho de processador um pouco superior e um software mais moderno, né? Um Android 16 e
provavelmente aí o One UI 8 ou 8.5, tá? Provável que 6 anos de atualização, a mesma bateria de 5.000 mAh e o carregamento também de 45 watts, né? O que ele suporta máximo, né? Carregamento rápido. E aqui, como a gente falou, né? O design refinado para o A57, que deve vir ali com 6.9 milímetros, segundo alguns rumores e vazamentos aí, ou seja, mais fino. Agora, em relação aqui, né? O desempenho mais especificamente, o que é que o A37 deve vir? O Exynos 1480, que é um processador um pouco mais robusto do que o Snapdragon 6 geração 3 que a gente tem hoje no A56, por exemplo, e também o A57 com Exynos 1680, que é superior ao atual do A56 também. Então a gente deve ter um ganho de desempenho ali nos dois aparelhos, no A37 e no A57. Na minha opinião, eu acho que essa vai ser a principal mudança do aparelho. Eles vão vir ali com um poder de desempenho um pouco maior, né, um pouco mais forte, por exemplo. Eu acho que o A37 ali deve bater acima dos 700 mil pontos no AnTuTu, ou 800, e o A57 ali deve passar dos 1 milhão de pontos no AnTuTu Benchmark em relação à pontuação. Então são aparelhos que vão aguentar rodar jogos cada vez mais pesados, né? Bom para multitarefa, porque eles têm uma tela rápida também, né, de 120 Hz, e também vem com uma quantidade de RAM suficiente, né? O A37 é provável que venha no mínimo ali 6 GB de RAM também, 128 ou 8 e 256, né? Com as duas opções, como a gente já tem atualmente no A36. E o A57 deve manter ali a mesma coisa que a gente já tem no A56 hoje, né? 8 GB de RAM e 128 ou 256. Então, eu não acredito que venha com a opção de 12 GB de RAM. É possível, mas eu não acredito que venha no intermediário, tá? Em relação à tela, já não deve ter muita mudança, basicamente a mesma tela, tamanhos aproximados ali de 6.6 ou 6.7 polegadas, resolução Full HD Plus, Super AMOLED, enfim, a mesma coisa, 120 Hz de taxa de atualização, provavelmente também Gorilla Glass Victus Plus de proteção. Não acredito que vá vir com a proteção superior, como por exemplo Gorilla Glass Victus 2. É possível já, né? Mas a gente vai ter que esperar para ver. Em relação aqui às câmeras, pessoal, tá? A gente deve ter uma melhoria ali, ó, em fotos noturnas e também no detalhamento das imagens. É possível que as imagens estejam ainda mais nítidas e também com mais captação de luz ali, né, para fotos noturnas, tá? Aqui no A37, né, esperado que ele venha com o mesmo sensor ali de 50 megapixels, mas agora da Sony, né, aliás, a mesma resolução, mas com o sensor da Sony. A ultra-wide eu vi rumores também de que deve vir ainda com os 8 megapixels normal, seja a mesma coisa, mas é possível que venha com 12 ou 13 também. A macro 5 megapixels e uma de selfie de 12 megapixels. E no A57 a gente deve ter o mesmo conjunto de câmeras com algumas melhorias ali na câmera principal. Sempre tem melhoria nas câmeras, não dá para dizer que a marca vai trazer o mesmo conjunto de câmeras. E ainda que traga, geralmente tem alguma melhoria, né? Até para fazer sentido a troca. Então, a gente deve esperar melhorias ali. Eu acho que não um salto gigantesco, mas uma melhoria significativa. Em relação a preços aqui, tá? Eu vi esses preços estimados aqui, segundo algumas fontes, mas, cara, eu acredito que vai ser mais caro no Brasil, porque se a gente converter direto, ó, por exemplo, o Galaxy A37, ele deve partir ali de 2.500, mais ou menos. Cara, mas se você colocar imposto, custo país, loja, logística, etc., e a julgar também pelo preço de lançamento médio ali do A36, que foi em torno de R$ 3.000 para lá, cara, é muito provável aqui que o A37 deve vir acima de R$ 3.000, pelo menos, né, na versão de entrada. E o A57 também ali acima dos 3.500, beirando os R$ 4.000, na minha opinião, já nas versões de entrada. Mas é claro que esses valores aí são mais para lançamento, né? Se você esperar um mês depois, os valores já começam a cair drasticamente. 2 meses depois ali, o aparelho já está por quase a metade do preço, que na minha opinião, né, acaba sendo o preço justo mesmo do mercado, que é quanto o mercado topa pagar por esses aparelhos, beleza? São aparelhos intermediários, só não faz o menor sentido se comprar no lançamento com preço de topo de linha, né? Na minha opinião. Então é isso, ó. Mesmo sem anúncio oficial, os vazamentos e certificações dos dois aparelhos já oferecem um quadro muito completo do que esperar. Indicam que a Samsung está investindo pesado em hardware, software e suporte de longo prazo para continuar competitiva no mercado global. Sim, eu acho realmente que a Samsung deve estar lutando aí para se manter competitiva, porque esses dois aparelhos são os que mais vendem na marca, né? São dois dos que mais vendem na marca, então provavelmente eu acho que a Samsung não vai deixar a peteca cair, a gente deve ter os mesmos aparelhos com melhorias pontuais e significativas. Bom, mas é isso aí. O que é que você achou? Me diz aqui nos comentários se você gostou, se vale a pena esperar ali pelo A37 e pelo A57 para fazer o troco ou não.
Lembrando que aqui na descrição eu tô deixando o link com as melhores ofertas que eu encontrar do Galaxy A36 e A56. E se você quiser ler esse artigo completo na íntegra e ter mais informações, o link eu tô deixando aqui na descrição, ou você pode acessar o nosso site também, o zoneinsider.com, que lá tem conteúdo completo e atualizado para você. E eu tenho certeza que você vai gostar demais. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você chegou e ainda não se inscreveu e quer continuar recebendo meus próximos vídeos, se inscreve aqui, toca no sininho das notificações, porque dessa maneira o YouTube vai te notificar dos meus próximos vídeos e você não vai perder absolutamente nada. E fica ligado nos vídeos que vão aparecer aqui agora. Até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser.